Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? A gente vai começar a nossa aula de hoje falando sobre o tema da semana 1 do PET 2, que é o modo de vida no Paleolítico. Vamos ver aqui então como que a gente pode caracterizar o período Paleolítico. Então, o período Paleolítico, né, ou Idade da Pedra Lascada, como é chamado pelos historiadores, é o nome que se dá ao período da história humana que vai do aparecimento do gênero Homo, há cerca de 2 milhões de anos, até o início da prática da agricultura, ocorrido há cerca de 10 mil anos. Mas vocês falam, professora, mas o que é o gênero Homo? O que significa esse aparecimento do gênero Homo? Então, eu vou voltar aqui um pouquinho para explicar para vocês essa evolução humana. É importante eu estar falando aqui que a gente vai falar do evolucionismo. Como vocês viram nas aulas anteriores, no PET 1, nós temos várias teorias para a criação do homem. Temos o criacionismo, que é aquela teoria voltada para a religião, aquela visão baseada no livro da Bíblia do Gênesis, que fala que Deus que criou tudo que há no universo, né? O céu, a terra, os seres, todos os seres vivos. E nós temos também a teoria evolucionista, que fala da evolução da espécie. Então, quando a gente vai tratar aqui do período paleolítico, que é esse período, né, que vai desde o aparecimento do gênero Homo até o início da prática da agricultura, então a gente está falando do período evolucionista. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui nós temos o Australopithecus, né, que é um dos primeiros que surgiram, né? Quando a gente fala de gênero Homo, a gente pode estar falando o seguinte: um grupo de primatas, né, deve ter originado os primeiros hominídeos, ou seja, seres que já apresentavam, né, características semelhantes ao do homem moderno. Então, os mais antigos hominídeos que se tem notícia, que se tem evidência, são os australopitecos, que são esses aqui, né? Eles viviam no sul da África, já andavam eretos, como vocês podem observar aqui, né? Já andavam eretos sob os dois pés e tinham habilidades com as mãos, mas eles ainda não fabricavam instrumentos. Depois que nós vamos ver uma evolução, a gente vê aqui agora o Homo habilis, que já tinha habilidade de fabricar alguns utensílios, né, simples, alguns utensílios de pedra, geralmente se alimentavam de vegetais e carne, e provavelmente desenvolveu também uma forma de linguagem. Podem ver que à medida que eles vão evoluindo, vai aumentando o tamanho do crânio. Depois nós temos o Homo erectus, né? Esse Homo erectus aqui, além de utilizar utensílios, né, de pedra lascada, como machados, por exemplo, eles eram também bons caçadores. Essa espécie aqui foi provavelmente a primeira espécie a deixar a África, né? O Homo erectus. Então, em 2001, pesquisadores, né, encontraram na Geórgia, na Europa Oriental, ossos humanos que foram classificados como pertencentes a essa espécie aqui do Homo erectus. Depois nós temos o Homo sapiens neanderthalense, muito parecido com o ser humano moderno, né? Ele era bom caçador, e suas diferentes subespécies também habitaram a Europa, a Ásia Ocidental e viveram há cerca de 230 mil anos atrás. E por fim, nós temos aqui o Homo sapiens sapiens, esse aqui, ó. O crânio já está bem maior, né? Ele surgiu entre 190 mil e 150 mil anos atrás, nas savanas africanas, né? Se espalhou depois por todos os continentes. Esse Homo sapiens construiu instrumentos variados e mais sofisticados, como vocês podem ver aqui a lança, ó, e desenvolveu a linguagem e expressões artísticas. O Homo sapiens, ou seja, esse homem moderno aqui, foi a única espécie do gênero Homo que conseguiu sobreviver. Então, na verdade, a origem, né, do gênero Homo é um dos grandes mistérios da evolução humana, tá? Então, quando a gente fala aqui de evolução humana, a gente está falando da evolução das espécies, dessa teoria aqui, não da teoria religiosa. Só para deixar claro para vocês. Então, só dei essa explicação aqui para vocês entenderem que esse período
conhecido como Paleolítico, né? Esse modo de vida no Paleolítico que a gente vai ver agora, ele tem início desde o gênero, né, o início do gênero Homo, né, até a prática do início da agricultura. E é conhecido como também Idade da Pedra Lascada, tá? Então vamos ver aqui mais um pouquinho. Pré-história, a gente pode estar falando que é um período anterior ao aparecimento da escrita, né, 4.000 anos antes de Cristo. Nesse período da pré-história, o ser humano foi enfrentando as barreiras da natureza. O homem no Paleolítico, ele vivia, né, ele subsistia com o que a natureza lhe fornecia. Ele plantava, colhia, né, eram caçadores, coletores, e eles viviam em grupos, né? Eles não viviam separados, não, viviam em grupos. Então, esse período da pré-história também a gente pode dizer que é dividido em 3 fases: Paleolítico, Mesolítico e Neolítico. Aqui nessa aula de hoje, e também nessa semana 1 aí do PET, a gente está vendo só o período Paleolítico, que é conhecido também como período da Pedra Lascada. Em relação à economia, eles eram coletores, como eu já falei, recolhiam frutos silvestres, raízes, ovos, né, caçava e pescava. Ou seja, eles, para sobreviverem, eles acabavam indo em busca, né, dos seus próprios alimentos. Era uma maneira que eles tinham de sobreviver. Continuando aqui. Ainda falando da vida no Paleolítico, os primeiros grupos humanos, como eu já disse, viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos silvestres. Eles se abrigavam em cavernas, né, enquanto outros viviam a céu aberto, por vezes em copas de árvores. Como dava, eles se abrigavam. E eles eram outra característica bem determinante desse período, é que eles eram nômades. O que era um nômade? Eles não tinham moradia fixa. Quando a gente usa essa expressão nômade, é porque a pessoa não tem moradia fixa. Eles viviam se deslocando de uma região a outra, acompanhando as migrações dos animais e buscando novas fontes de alimentação. Se eles estavam em uma região que não estava dando para praticar agricultura, todo grupo, né, todo bando se mudava para outro lugar onde desse para praticar essa agricultura. Então, essa característica aqui, nomadismo, era determinante para o modo de vida no Paleolítico. Os primeiros utensílios, né, eram feitos de pedra lascada, por isso que a gente fala era da pedra lascada, que são atribuídos ao Homo habilis. Só com o Homo erectus, como eu já disse lá quando eu mostrei a figura, só com o Homo erectus, que por volta de 700 mil anos atrás, que apareceram os instrumentos de pedra talhados em uma face, que a gente chama de monifaciais, e mais tarde os talhados em 2 faces bifaciais. Muito importante a gente estar falando, gente, do controle do fogo. Hoje a gente utiliza o fogo em várias das nossas atividades diárias, inclusive para cozinhar os nossos alimentos, né? Nesse período aqui da pré-história, era um período muito difícil para os primeiros seres humanos. E um fator que vai ajudar muito eles é esse controle do fogo. Porque antes eles comiam os alimentos crus, né? Com o domínio do fogo, possibilitou a eles, além de cozinhar os alimentos, também aquecer-se nas noites frias, né? Proteção contra os predadores, né? Os animais, e também para iluminar caminhos e as moradias durante a noite. Então, o domínio do fogo foi um fator que ajudou muito os primeiros seres humanos da pré-história, né? Aqui tem uma imagem mostrando como que eles produziam esse fogo. Devemos falar também sobre a arte na pré-história, que é chamada de pintura rupestre. Os seres humanos, gente, nesse período do Paleolítico, eles não produziam apenas objetos relacionados à sua sobrevivência, não, né, como armas, por exemplo. Eles também produziram pinturas e gravuras que mostravam como que era o cotidiano desses grupos humanos, né? E essas pinturas geralmente davam significado à sua existência. Então, essas pinturas que eles faziam eram conhecidas como pinturas rupestres, né? Eram pinturas e gravuras que eram feitas nos interiores das cavernas
ou em outros lugares em que eles se abrigavam. Então, uma das principais características desses desenhos era o naturalismo, ou seja, eles pintavam os seres, um animal, por exemplo, do modo como eles viam esse animal, né, de uma determinada perspectiva. Então, as primeiras figuras rupestres geralmente eram desenhos de animais, né, e foram feitas entre 35 e 30 mil anos atrás. Então, por volta de 17 mil anos atrás, por exemplo, já eram produzidas figuras mais elaboradas, mas ainda sem muita proporção, como vocês podem observar aqui. Ó, eram figuras de animais, bem naturalistas, porque eles pintavam como eles viam esses animais. Então, nós temos vários exemplos de arte rupestre que foram encontrados na França, foram encontradas no Brasil, por exemplo. As pinturas da caverna de Altamira, na Espanha, são exemplo dessa nova fase, né? Eu trouxe aqui para vocês algumas figuras de pinturas rupestres da Serra da Capivara, né? Que é no Brasil. Temos essa aqui, ó. Tá vendo que eles pintavam os animaizinhos assim, da maneira como eles viam? Tá? Então, essas aqui são imagens de pinturas rupestres, que é uma arte desenvolvida no período do Paleolítico. Então, resumindo aqui, vamos ver umas características do Paleolítico. Nomandismo, como eu já expliquei, eles eram nômades, né? Não tinham moradia fixa. Segundo aqui, eles viviam em comunidades, né? Vida em comunidades, eles não viviam separados, isolados, tinham as comunidades. Terra e trabalhos coletivos, tinha a divisão do trabalho por sexo. O que é isso? Os homens saíam para caçar, para pescar, e as mulheres ficavam em casa praticando da agricultura, em casa que eu digo, nos abrigos, né, onde eles viviam, nas cavernas, ao ar livre, na copa das árvores. Então elas ficavam cuidando da agricultura, né, dos animais ali e dos pequenos. A produção de instrumentos, roupas e peles e abrigos era uma característica desse período do Paleolítico. Como eu já expliquei no início, eles mesmos produziam seus instrumentos, usavam roupas que eram peles de animais e viviam em abrigos, né? Construíam seus próprios abrigos. O domínio do fogo, uma característica bem determinante desse período, porque vai ajudá-los a sobreviver de uma maneira mais confortável, digamos assim. Rituais mágicos religiosos que eles também praticavam. Aqui uma figura que nos ajuda a ilustrar melhor, né? Paleolítico, características. Então, paleolítico é o mesmo que idade da pedra lascada. Sociedade sem classes, eles não tinham classes sociais, viviam juntos em comunidades, mas não tinham classes sociais. Nomadismo, né, eram nômades, viviam mudando de um lugar para o outro. Fabricaram os seus primeiros instrumentos, que era madeira, pedra, ossos. Eram caçadores, praticavam rituais, eram coletores também, e o controle do fogo, tá? Bom, aí no PET de vocês, na página 61, depois de vocês assistirem essa videoaula que eu gravei aqui para vocês, vocês vão realizar a atividade. A atividade 1, ela se encontra na página 61 do PET. Veja bem o que tem nessa questão. Chegou a hora de colocar a mão na massa e ver o que você aprendeu sobre o período paleolítico. Lembramos que, além deste material, você pode consultar o seu livro didático, a internet ou qualquer outra fonte de estudo, tá? Então, sobre essa matéria aí, sobre esse tema do Paleolítico, para quem está com o livro didático em casa, né, aquele livro que vocês pegaram lá na escola, aí no livro didático de vocês, mais precisamente na página 36, fala sobre os modos de vida dos primeiros grupos humanos. Aí fala sobre a vida no Paleolítico e fala sobre a arte rupestre. Tá? Vocês podem dar uma lida na página 36, 37 e 38 do livro didático de vocês que fala sobre essa matéria. Ou seja, é outra fonte de estudo também, além do PET. Então, aí na questão 1, está falando sobre o período paleolítico. Responda as questões. Vocês vão responder no próprio PET, aí tem espaço para vocês responder, né?
Como os povos que viveram no período da Pedra Lascada não dominavam a tecnologia de produção de alimentos, eles tinham que viver se deslocando em busca de alternativas para a sobrevivência. Em função desse fato, como ficaram conhecidos, né? Aí vocês voltam lá no slide, né? Pode estar dando uma olhadinha aqui nas características, ó, que eu coloquei aqui para vocês. Quer ver? Aqui, ó, a vida no Paleolítico, como que eles viviam? Eles eram nômades. Eles mudavam de um lugar para outro, não tinha lugar fixo, né? Então aqui, ó, só para dar uma dica para vocês, como que eles ficaram conhecidos? Como nômades. Então dá para colocar aqui embaixo a resposta. E aí assim por diante. Depois, ainda fazendo parte da atividade 1, tem essa tirinha aí que vocês vão ler sobre o domínio do fogo. E aí vocês vão responder aqui para mim. Além de ser útil para esquentar a comida, quais outras vantagens que a descoberta do fogo trouxe para os povos da pré-história, né? Lê direitinho aí essa tirinha, que é Arquivos Turma da Mônica, né? E responde essa questão. Depois nós vamos para 3, página 62, que fala sobre a arte rupestre, que é o mais antigo tipo de arte produzida pelo homem, como nós vimos aí na nossa aula. Que a arte rupestre foi um tipo de arte desenvolvida durante o período do Paleolítico, não foi mesmo? Então, tem uma dica para desenvolvimento de atividades sobre a arte rupestre. O que está falando aí? Infelizmente, não temos como reproduzir a gravura em paredes e tetos de caverna. É lógico que não, né? Mas vamos usar a nossa imaginação. Para a reprodução da imagem, você pode usar uma cerâmica lisa, uma pedra ou qualquer outro tipo de superfície que você tenha disponível em sua casa no momento. Tem gente que tem telha, tem uma pedra, ou mesmo tem uma cerâmica ali que fez uma obra na casa, ficou esse pedaço de cerâmica, né? O importante é que vocês não devem sair de casa, né? Devem ficar em casa nesse momento. Aí vamos para o passo 2. Como estamos tentando reproduzir esse momento vivido pelos homens do período paleolítico, temos que tentar ser fiéis às ferramentas e materiais utilizados pelos mesmos. Por isso, para pintar a figura, utilize materiais como carvão, tijolo ou mesmo algum tipo de tinta confeccionada a partir da utilização de flores e de frutos. Passo 3. Não utilize tintas industrializadas. Lembre-se, a intenção dessa nossa atividade aqui, gente, é reproduzir as dificuldades e prazeres vivenciados pelos povos paleolíticos na concepção de sua arte. E por fim, o 4, não se preocupe tanto com a beleza estética da sua atividade. O importante é você vivenciar esse momento. Então, aí nessa atividade 3, está pedindo para vocês reproduzirem uma arte rupestre do jeito que vocês conseguirem em casa, sem utilizarem produtos industrializados. É mais uma atividade, assim, recreativa, né? Eu vou tentar daqui de casa também fazer uma arte rupestre, vou ver que material que eu vou utilizar, o que eu vou encontrar aqui na minha casa, e vocês tentem fazer aí também na casa de vocês, tá bom? Então, não se esqueçam aqui de assistir a nossa aula direitinho. Se tiver dúvida, volta no início do slide, né, da aula para poder assistir e depois volta para responder a atividade. Página 61, atividade 1, depois tem a 2 e tem na página 62, atividade 3, tá? Bom estudo aí para vocês e qualquer dúvida vocês me chamem lá no grupo do WhatsApp, ok? Bom dia para vocês.